E aí pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos de volta à nossa playlist, onde eu analiso todos os contos, todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. E no vídeo de hoje vamos analisar um conto muito interessante com o título de Hypnos. Esse conto foi escrito em 1922 e publicado em maio de 1923 na revista The National Amateur. Deixa eu só confirmar para ver se é verdade. Isso mesmo, The National Amateur. Para quem quiser, é revista número 5, né? Edição número 5. Bom, qual que é a história desse conto? Aqui a gente tem um dos poucos contos em que o Lovecraft escreveu que eu acho que se passa na Inglaterra. Inglaterra mesmo. Em Kent, nos arredores de Londres. O personagem principal, como sempre, quer dizer, como sempre não, mas é comum que o Lovecraft não faça isso, né? Ou melhor, que ele faça isso. Aqui a gente tem um conto que o protagonista não é nomeado. Ele é um artista, um escultor. Ele encontra na rua um homem muito belo, assim, ele parece até uma criatura mitológica, um fauno. Ele encontra desacordado, assim, no meio de uma multidão. E esse homem o protagonista leva esse homem para casa, porque ele sente naquele mesmo momento que o olhar entre eles, juro que não é um romance gay, mas aquele olhar entre eles é quase como se fosse quase como se houvesse uma filosofia compartilhada no sentido artístico e no sentido de contemplação. E aí ele leva esse cara para casa e aí juntos eles navegam através dos mundos dos sonhos, locais assim completamente fora da nossa realidade. E aí esses dois, né? Dois personagens, eles têm aquela projeção, quase que uma projeção espiritual. Eles vão navegando por diferentes éons, por diferentes estrelas, constelações, até que, claro, eles encontram o que não deveriam ter encontrado. Na verdade, um amigo dele encontra, e aí depois ele aconselha, né? Aí ele, depois desse evento, ele aconselha o amigo dele e fala assim, não podemos mais dormir, tem alguma coisa como se tivesse algo no céu perseguindo ele. E aí, dependendo das estações do ano, ele olhava para uma constelação específica, como se tivesse alguma coisa vindo atrás dele, e falou, a gente tem que ficar acordado o máximo de tempo possível. E aí eles usavam drogas para isso, para se manter, provavelmente cocaína, não sei, alguma coisa assim, para se manter o máximo acordado, porque toda vez que eles dormiam, esses pesadelos estranhamente reais assolavam. Até que chega um momento da narrativa em que eles ficam sem dinheiro, e aí o amigo dele cai de exaustão, né, num sono exaustivo, e ele, só pelas expressões de terror no rosto dele enquanto ele dorme, o personagem principal, ele fica boquiaberto, assim, sabe? Ele fica completamente amedrontado. Mas ele fica ainda mais amedrontado quando da janela surge uma luz vermelha e se apossa desse amigo. Quase como se os dois fossem... quase como se a projeção desse amigo no sonho tivesse vindo buscá-lo assim de uma forma meio horrenda. E aí ele cai num sono profundo. Ele vê assim, primeiro ele abre os olhos, né, e ele vê no reflexo do olhar dele como se ele tivesse atravessado esses mundos pitorescos. E aí depois ele cai num sono profundo, e ele nunca mais volta. E o personagem principal entra em convulsão. Então os moradores ouvem, né, as batidas da convulsão, a algazarra, arrombam ali, e ele começa a contar a história do amigo dele, cadê meu amigo, e blá blá blá. E o pessoal fala, gente, você nunca teve nenhum amigo e tudo mais. E aí ele fica completamente aturdido com essa realidade quando eles voltam para casa. Quando ele volta para casa, na verdade, o pessoal, os moradores falam, pelo menos você tem essa linda peça de mármore. Aí ele fica tipo assim, o quê? Ele vai para a linda peça de mármore e ele vê que aquela feição é justamente a feição do amigo dele. E aí, será que o que ele viveu foi uma realidade? Será que esses deuses aí que foram atrás deles, né? Porque o amigo dele tinha essa hipótese,
essa ambição de dominar as estrelas, né, dominar o próprio tempo, será que essas entidades têm o poder de reverter o tempo ou de controlar a mente das pessoas? Nunca saberemos. Mas enfim, é um conto muito interessante com o título de Hipnos e o conto termina aí. Então espero que vocês tenham... e o conto termina com ele ficando velho, né? Cada vez que ele vai dormir, ele sente que ele vai ficando mais velho, mais raquítico, ele termina dessa maneira. Com ele todo ferrado, como a gente sempre gosta dos personagens do Lovecraft. Mas enfim, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!